Reiniciando a nossa programação, teremos agora a abordagem do tema Panorama do Setor, uma visão da Abrint sobre os temas mais atuais do mercado. Para compor o palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Márcio Rodrigues dos Santos, consultor da Futurion. Convidamos agora o palestrante deste painel, o senhor Carlos Baigorre, superintendente executivo da Anatel. E convidamos os debatedores deste painel, o senhor Eric Rodrigues, presidente da Abrint, senhor Basílio Pérez, presidente do Conselho Consultivo da Abrint, senhor Túlio Borges, conselheiro da Abrint. Nós solicitamos aos nossos convidados que ocupem seus lugares. Lembramos a todos que os debates serão realizados ao final do painel e que as perguntas podem ser encaminhadas pelo app ou feitas ao microfone que estará disponível no auditório. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este debate o senhor Márcio Rodrigues dos Santos. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação tê-los aqui na nossa audiência. E o meu papel aqui é de falar pouco e deixar para quem os convidados aqui que têm a acrescentar sobre esses itens tão importantes que nós selecionamos aqui. Esse panorama do setor, ele visa dar uma visão sobre os temas mais atuais do mercado, como diz, aliás, o título do painel. Nós vamos abordar alguns itens aqui que nos pareceram mais relevantes e que dizem respeito ao famoso PLC 079/2016, aos termos de ajustamento de conduta. Nós vamos falar também sobre a necessidade urgente de nós termos o FUST aplicado efetivamente ao setor e outros itens que nos pareceram também igualmente importantes, como a dualidade do serviço de valor adicionado, os serviços de comunicação multimídia, né, a questão dos postes, enfim. Então, o meu papel aqui é colocar os itens um a um e pedir para os nossos convidados colocarem o seu ponto de vista a respeito de cada um deles. Então, eu começo com o PLC 079 e os TACs. A primeira questão que eu gostaria de colocar para o Baigorre, a quem aproveito nesse momento para agradecer muito a presença, é o seguinte: os compromissos de investimento derivados da eventual aprovação do PLC 79 para a adaptação, concessão, autorização, e os TACs, os recursos provenientes dos TACs, é com isso, de fato, que o setor conta para efeito de incrementar e massificar a banda larga? Obrigado, Baigorre. Bom, antes de responder a pergunta, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos, desejar-lhes uma boa tarde e indo direto para a resposta. Bom, o PLC 79 e os TACs são duas medidas que a Anatel vem acompanhando. Os TACs foram previstos numa resolução aprovada em 2013 e a Anatel gastou os últimos meses estruturando e negociando junto com as empresas que pediram, as compromissárias, que a gente chama, né, que pediram para firmar esse tipo de acordo, as condições desse acordo. A expectativa da Anatel é que sejam assumidos compromissos de investimento como contrapartida à assinatura do TAC, e também temos a expectativa da aprovação do PLC 079, antigo PL 3453, de 2016, 2015, não me lembro, acho que 2015, porque a gente entende que isso é uma forma muito importante de liberar recursos para os programas, para a política pública do governo de banda larga e de massificação do acesso, de construção de infraestrutura.
Muito se coloca aqui de que a gente sabe da preocupação da Abrint, dos associados da Abrint, de que essas infraestruturas não deveriam ser construídas de forma a influenciar no jogo competitivo nas regiões em que os provedores regionais estão ali conquistando o mercado. A gente entende isso certamente é um driver na hora que for definida essa política pública. E outra questão que a gente acompanha, que a gente sabe que é uma grande preocupação, não só dos provedores regionais, mas de outras empresas de telecomunicações, é como vai ser o compartilhamento dessas infraestruturas. Hoje, as redes de telecomunicação, elas são compartilhadas com base na regulamentação que estão calcadas no artigo 155 da LGT. Então, a gente entende, pelo menos numa leitura regulatória, essas infraestruturas estariam submetidas a toda a regulamentação do que diz respeito ao compartilhamento de redes. Então, não há previsão na regulamentação e nem nas políticas públicas que estão aí postas de ter alguma salvaguarda para essas infraestruturas, como se elas fossem imunes à regulamentação específica de compartilhamento. E aí eu estou falando especificamente do regulamento de ALD, se não me engano, a resolução 590, a resolução 600, que é o Plano Geral de Metas de Competição, que está sendo revisto agora, passou pela consulta pública e agora está em análise na área técnica, após onde estão sendo avaliadas as contribuições que foram apresentadas pela sociedade. Mas acho que é basicamente isso. Ontem o secretário de Comunicações, o André Borges, falou um pouco sobre o assunto. A gente é óbvio que, num cenário ideal, a gente teria acesso aos recursos do FUST, porque por mais que o TAC venha a ser assinado, o PL venha a ser aprovado, esses vão ser recursos limitados que vão existir por algum tempo. Depois que eles forem consumidos, a política pública não vai ter mais a gasolina que faz a política pública funcionar. Então, a gente tem uma grande expectativa que, de fato, e o conselheiro Aníbal Diniz falou sobre isso aqui ontem, a gente tem uma expectativa, de fato, que o FUST passe a ser... essa gasolina. Seja a gasolina, porque ele é um fluxo constante de recursos. Esses recursos do TAC, recursos do PLC, ele é um recurso que existe e acaba, ele é finito. Ele não é um fluxo contínuo, como seria o FUST, ou como seria outra fonte de financiamento, mas o que existe, o FUST existe, todas as empresas de telecomunicação, da maior empresa de telecomunicação à menor empresa de telecomunicação, todas elas recolhem FUST. É um dinheiro recolhido por todo o setor e, infelizmente, ninguém do setor consegue se apropriar dele. Aproveitando aqui a sua fala, no seu conceito, há ambiente político para a aprovação do PLC 79 nesse momento? E, por falar em projeto de lei, o deputado Daniel Vilela também tem um projeto de lei para o FUST, né, para adequar melhor o FUST às necessidades do setor. No seu conceito, o ambiente político existe para a aprovação desses dois projetos e em qual cenário em termos de tempo? Bom, não é meu papel na Anatel, eu sou superintendente executivo, minhas funções são executivas, então a questão política não é propriamente o meu métier, mas eu, analisando lá a situação do Congresso, a situação política que todos nós vivemos, me parece que eu não diria que há um impedimento para a aprovação do PL. O que a gente tem acompanhado é que tem uma questão no STF que precisaria ser resolvida, eu não sei se uma liminar, uma cautelar, não sei exatamente os termos, do ministro Barroso, que por conta dessa decisão, que ainda tem caráter cautelar, não é uma decisão em definitivo do STF, isso de alguma forma é um elemento no caminho crítico da aprovação do PL. Então, assim, eu te diria que, se eu tivesse que dizer que há ambiente, eu diria que sim, que há ambiente, e o problema do PLC não está indo para frente hoje não é por uma questão política, mas por uma questão processual e que foi judicializada a questão. Então, enquanto essa questão não for resolvida e equacionada do ponto de vista jurídico, eu entendo que há esse óbice no andamento do processo. Mas, assim, essa é uma avaliação que não cabe a Anatel fazer, não cabe a eu, como superintendente executivo, fazer, nem o Conselho Diretor. Isso cabe à advocacia do Senado, né? O Senado Federal tem uma procura, não sei exatamente, acho que é a advocacia lá,
que representa juridicamente o Senado Federal, e cabe a eles avaliar se de fato aquela liminar é um óbice ou não ao andamento do processo. Mas a gente acompanha o processo com bastante interesse, porque a gente acredita que ele é um salto, sim, na política pública de telecomunicações do Brasil. Ok. Érico, uma palavra a respeito desse tema. De fato é o seguinte, o Baigorre, há uma preocupação de que, veja, nós temos dois aspectos aí que podem nos impactar. Primeiro, é o aspecto do, você tocou muito bem, do compartilhamento. Você disse que o compartilhamento já está regulamentado, e nós sabemos, mas nós estamos tendo, em algumas situações, e o post daqui a pouco a gente vai falar, em algumas coisas a gente ganha, mas não leva. Então, o compartilhamento, eu acho que é uma dessas situações que nós não conseguimos efetivar. Existe lá os preços de referência, acho que de 2013, e mesmo no que está no PGMU, quando vai tentar comprar, tentar acessar essas infraestruturas, ninguém consegue. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido. Então, e no momento que está se colocando construção de novas infraestruturas, a gente entende que é puramente com dinheiro público, porque dinheiro do que a nação teria direito, a gente insiste nessa necessidade, daí essa é a origem para que a gente fique essa ânsia que esteja tão clara, essa garantia de acesso compartilhado. Dentro disso, nós entendemos também, isso tem sido dito de forma geral, de que da forma que está escrito o PLC 79, dá muita autoridade à Anatel para fazer para regular essas trocas, etc. Então, nós chegamos a falar aqui e que talvez isso seria através de que mecanismos de transparência haverá e de participação, para que porque o que é que tem acontecido? Tem uma hora que nós levantamos esse debate e alguém diz, não é agora. E aí depois quando a gente acha que chegou a hora do debate, alguém diz, não, isso devia ter sido lá atrás. Então, nós estamos dessa vez preocupados que não aconteça por igual. É verdade que eu sei que a tua equipe nos solicitou eu até aproveito aqui a plateia para dizer da importância que nós atualizemos as informações de rede, tanto manter o SIS atualizado quanto as informações de rede de transporte. A Abrint lançou uma campanha para que as pessoas informem as cidades que já estão acessadas com fibra ótica, com backbone fibra. Essa informação será essencial para a Anatel, e pela forma da seriedade das pessoas que estão conduzindo lá, nós entendemos que essa informação será utilizada para esse planejamento de como serão investidos os recursos. Mas eu gostaria de ouvir de você se isso já é quer dizer, você não tem dúvida que uma cidade onde tenha uma rede comprovada de transporte em fibra, que ela não vai ser uma das cidades que serão beneficiadas, tanto pelo PL ou em algum eventual TAC? Bom, antes de responder, Eric, o que você colocou é muito importante. De fato, a Anatel desenvolveu, e se não me engano a Lúcia, superintendente de regulamentação, vai estar aqui amanhã para falar sobre isso. A Anatel desenvolveu, ao longo desses últimos meses, o que a gente chama de um plano estrutural de redes, que basicamente é um mapeamento de toda a infraestrutura, tanto de transporte quanto de acesso que tem no Brasil. E um dos problemas desse mapeamento que já vinha sendo feito pela Anatel e utilizado na elaboração da nossa regulamentação, nos planos gerais de metas de competição, era de que esse mapeamento ele sempre tinha uma margem de erro grande, uma vez que não se consideravam as redes de transmissão, os backhauls e os backbones construídos pelas empresas regionais, pelos provedores regionais. E aí, graças à interação junto com vocês, a gente conseguiu encontrar diversas cidades que no nosso mapeamento, sem considerar os provedores regionais, não havia rede, e depois a gente identificou que, de fato, há rede lá. Esse trabalho é fundamental, por quê? Porque o que acontece? A Anatel, seja via PL, via TAC, vai ter uma quantidade de recursos para gastar, vamos colocar assim. E
E vai a política pública, conforme o André deve ter falado no Plano Nacional de Conectividade, vai ter lá quais são as diretrizes para gastar esse dinheiro, quais são as prioridades. Faz mais backhaul, faz mais 3G, faz mais 4G, isso é uma decisão de política pública. Quando vier essa decisão de política pública, a gente entende, isso já está escrito em vários relatórios da Anatel, que o primeiro esforço de investimento, de construção de infraestrutura, deve ser na rede de transmissão, na construção de backhaul, backbone, e, em geral, obviamente, usando a fibra ótica, onde for possível, ou rádios IPs, onde for mais viável economicamente. E, quando a gente for mapear, se coloca a gente como servidor público, como administradores desse recurso, a gente tem que tentar fazer o máximo possível com esse recurso que é limitado. Então, se existirem cidades que já têm atendimento de fibra ótica, certamente a gente não vai gastar esse dinheiro para construir uma outra rede de fibra ótica de transmissão ali naquele município, porque a gente estaria basicamente usando de forma ineficiente o recurso. E isso gera responsabilização junto ao Tribunal de Contas da União. A gente tem que proteger o erário público e garantir que ele seja utilizado da forma mais eficiente possível. Então, certamente, se os municípios nas regiões em que a gente entender que é necessário ter a fibra ótica lá, a transmissão, e não tiver, esses vão ser os locais de atendimento para essa infraestrutura. Agora, se já tiver gente lá, quem quer que seja, certamente não vai se usar os recursos para construir rede lá, porque a gente estaria desperdiçando os recursos. Essa fala tranquiliza a Brint de alguma maneira? Assim, esse ambiente aqui não é um ambiente no formato que ficou esse painel, ficou um painel muito transparente. Essas poderiam ser perguntas feitas ao Baigorre numa sala na Anatel, numa sala de reunião aqui do evento, estão sendo feitas, né, de público. Eu agradeço a disposição dele estar conosco. Mas esse aqui não é um ambiente de se jogar confetes, ele não foi feito para isso, mas da forma que o Baigorre, desde que era superintendente de competição, tem conduzido as missões que são dadas a ele dentro da Anatel, com total isenção e com um foco muito forte no cidadão, enfim. Eu testemunho várias situações que o Baigorre tem tomado essa postura, e agora ele estando como superintendente executivo, então eu tenho tudo para ficar tranquilo ouvi-lo dizer aqui de público, Márcio, resumindo. Muito bem. Baigorre, já que você falou no TCU, é inevitável nós comentarmos a respeito do relatório da área técnica a que está afeto o setor de telecom sobre os TACs que estão em andamento na agência, né? Sobretudo o TAC da Telefônica, mas a gente sabe que existem outros termos de ajustamento. Pergunta objetiva: o TCU, a área técnica do TCU, sepultou a possibilidade dos TACs? Ou você acha que eles ainda respiram? Obrigado, Márcio. Eu acho que não. Minha resposta é bem objetiva. Eu acho que a área técnica, mesmo se o aparecer antes de... Primeiro, respondendo diretamente, não estão sepultados. E segundo, só fazer uma parte, isso foi uma posição ainda da área técnica, isso ainda vai ser submetido ao pleno, ao ministro relator, então tem várias etapas no processo até se concluir por meio de um acórdão, onde o Tribunal de Contas, representando ali todos os seus ministros, vão tomar uma posição institucional do tribunal. Ali não é uma posição do tribunal ainda, é uma posição dos auditores da área responsável, e mesmo nesse relatório da área responsável, eles deixam bem claro de que o instrumento do TAC é um instrumento legítimo, a Anatel tem competência sim para firmar TACs e defendem a legitimidade desse instrumento. Entretanto, apontam alguns indícios que eles entendem, alguns problemas que mereceriam ser sanados antes da assinatura daquele TAC específico.
Então, assim, a gente não pode confundir a avaliação de um TAC específico, que é o da Telefônica Vivo, com o instrumento TAC como um todo. Então, assim, o que eu acho, tentando ver o copo meio cheio, é que o próprio Tribunal de Contas reconhece que o TAC feito pela Anatel é um instrumento legítimo que pode ser feito, mas que naquele caso concreto eles têm algumas considerações que devem ser refletidas. Isso é uma vitória para nós, porque já houve outras agências reguladoras que tentaram firmar TAC e que o Tribunal de Contas entendeu que não havia competência para tanto. Então, assim, mesmo nesse trabalho preliminar do Tribunal de Contas, quando eles reconhecem a legitimidade e a competência da Anatel para firmar TACs, isso é uma vitória para a Anatel, isso é uma vitória para esse instrumento, que legitima o instrumento. É óbvio, o caso concreto do TAC da Vivo, as cláusulas, as obrigações, as condições que estão ali postas, isso vai ser discutido com o tribunal, vai ser discutido com os ministros e vamos aguardar uma decisão final do tribunal. Mas é só importante destacar que nesse ponto ainda não temos uma posição do tribunal, a Anatel ainda não foi convocada para apresentar, se manifestar nos autos, então é uma coisa ainda preliminar. Mas, de qualquer forma, de novo, o lado bom da história, sendo meio poliana aqui, é que o tribunal, mesmo nessa análise preliminar, reconhece a legitimidade da Anatel para firmar esse tipo de termo de acordo, esse termo de compromisso. Ok. Basílio, uma palavra a respeito. Continuando nesse assunto do TAC que está acontecendo, eu vi uma notícia na imprensa que me causou, de certa forma, estranheza, mas é uma coisa que a gente, de certa já sabe que é por esse caminho. A Telefônica chegou a comentar que os locais onde ela vai fazer a rede, ela já ia fazer a rede dela e ela já ia fazer aqueles investimentos independente do TAC. Ou seja, o TAC... mandando fazer, cumprir alguma coisa em determinado local, mas aquilo já fazia parte do plano deles. E a gente sabe que isso é normal, eles precisam investir em determinados locais. Então, na minha visão, eu acho que o TAC tem que ser sempre, o resultado do TAC tem que ser não um investimento que eles fariam de alguma forma, tem que ser uma coisa nova e que seja compartilhado com os pequenos ou com outras operadoras, algo que seja útil para a sociedade, que afinal de contas é um dinheiro do governo, do povo. Perfeito, Basílio, se permite certamente, o que acontece? Essa definição é uma das premissas do termo de ajustamento de conduta da regulamentação sobre TACs. Está previsto lá que os investimentos que a empresa deve assumir como contrapartida para a assinatura do TAC devem ser investimentos que tenham o que a gente chama de valor presente líquido negativo, ou seja, é um investimento que, se você fizer aquele investimento, ele não vai te dar nenhum retorno se você aplicasse num título de renda fixa. Então, isso se mede por meio de um conceito de fluxo de caixa descontado, que é da matemática financeira, e a gente usa essa métrica para avaliar se aquele projeto seria feito ou não. Só que quem já fez fluxo de caixa descontado, já fez modelagem de fluxo de caixa na vida, sabe que existem vários parâmetros que são de natureza subjetiva. E é justamente por isso que a gente encaminha para o TCU a minuta desse termo de ajuste, desse termo de ajustamento de conduta, com toda a modelagem dos fluxos de caixa, demonstrando que, no nosso entendimento, aqueles projetos não seriam feitos de forma voluntária pela empresa. Sobre o que a Telefônica, por meio de seu presidente, deu uma entrevista no Valor Econômico, se não me engano, em segunda-feira, é de que eles continuariam fazendo esses projetos independentemente da assinatura do TAC. Bom, aí existe um espaço de dúvida que ou eles vão fazer esses investimentos porque já fariam de qualquer jeito, ou eles fariam esses investimentos porque, na expectativa de assinar o TAC, eles já começaram a fazer licenciamento, contratar equipamento, e se você já está com o aparato todo para começar a prestar o serviço, com toda a infraestrutura disponível, não parece fazer muito sentido você abandonar o projeto. Mas, enfim, isso é uma coisa que vai ser avaliada pelo Tribunal de Contas, isso é um ponto que foi apresentado no relatório da área técnica, de que eles colocam que várias cidades ali da lista que eles se comprometeram a fibrar seriam cidades em que eles teriam interesse econômico em fazer e que não deveriam, então, constar do TAC.
Isso a gente vai discutir com o TCU, a gente vai apresentar para eles as nossas contas, e vamos ver se no final o TCU disser que tais e quais cidades não podem fazer, e ele determinar que tais e quais cidades sejam retiradas do TAC, a Anatel naturalmente irá cumprir e irá rever os termos do ajuste. Então, assim, esse é como todo edital de radiofrequência também. Essa dinâmica com o TCU, ela se repete sempre que a Anatel, de alguma forma, está dispondo de um recurso público. Então, a gente escreve a nossa proposta, como a gente quer usar aquilo, seja vendendo uma radiofrequência, encaminha para o TCU que é o responsável por garantir que não está havendo nenhum dano à coisa pública, e aí ele dá um go ahead ou um sinal vermelho para a gente. Então, nesse caso, a gente pediu para o TCU uma posição sobre o TAC da Vivo. É muito importante deixar claro que nenhum TAC foi assinado ainda. Por quê? Porque quando a Anatel terminou de negociar, a gente encaminhou ao TCU perguntando: TCU, queremos fazer assim, tudo certo? E aí o TCU, ainda preliminarmente, soltou essa posição da área técnica, dizendo que apresenta uma série de questionamentos para o termo. A gente vai responder quando não for nos dada a oportunidade nos autos, e esperamos fazer as correções que forem necessárias do ponto de vista do tribunal, para a gente poder assinar o TAC, porque a gente entende, assim como o TCU, que é um instrumento legítimo para massificar a banda larga e fazer o ajustamento de condutas, porque o mais importante do TAC não são os compromissos adicionais, são os compromissos de ajustamento de conduta que eles apresentam no termo. Então, o compromisso adicional é um bônus para a sociedade. O objetivo da Anatel não é mais que qualquer coisa garantir que aquela conduta que geraram aquelas multas sejam interrompidas. Não volte a se repetir. Não volte a se repetir, exatamente. Muito bom. É reconfortante saber que a posição da agência é muito clara ao entender que esses recursos fazem parte da coisa pública, é o equivalente ao dinheiro público, né? Muito bem. Dando continuidade aos nossos itens de pauta aqui, eu queria aproveitar também o Baigorre para falar sobre um assunto que até foi objeto de uma pergunta bastante provocativa e inteligente ontem aqui a respeito do SNOA, né, e da entidade supervisora, né? Muito se tem debatido a respeito da eficácia do SNOA como instrumento de garantia, em última análise, da competição. Que palavras você teria para dizer para a plateia a respeito do SNOA, o papel que o SNOA representa e de que maneira se pode esperar, numa nova fase, um protagonismo maior do SNOA nessa linha de garantir a competição? Bom, o SNOA, para a gente entender ele, e certamente deve ter muitos aqui de vocês que não têm críticas e acham que existem uma série de evoluções, e eu, antes de mais nada, vou dizer que eu concordo com vocês. Existem uma série de evoluções que precisam ser feitas no SNOA, a gente reconhece isso, mas a gente tem que entender mais ou menos a sequência histórica de como isso aconteceu. Antes do PGMC, antes de qualquer coisa, nunca existiu nada parecido com o SNOA. Se você queria, você tinha que ter um canal direto com a empresa para poder contratar, e era muito difícil. A gente tinha centenas de casos de reclamação administrativa, de conflitos entre empresas, envolvendo de tudo, ILD, interconexão, co-billing, todo tipo de conflito que existia na Anatel, e o grosso desses conflitos existiam no que diz respeito à negativa de acesso. As empresas simplesmente, que você tinha que mandar um e-mail, então o Léo estava aqui, trabalhava nessa parte de conflitos, a gente recebia os processos e tinha uma lista de e-mails, uma série de e-mails trocadas entre a pessoa que estava querendo comprar um link, comprar uma ILD, contratar uma interconexão, um MTL, e a empresa do outro lado sem resposta ou enrolando. Então a gente tinha uma situação bastante caótica e no qual a Anatel não tinha nenhuma visibilidade. Quando houve a fusão da Brasil Telecom com a Oi em 2008, foi colocado um condicionante no qual a empresa, a resultante dessa fusão, devia ter um sistema de controle de filas para a entrega de ELD, que era o produto que tinha 90% dos conflitos que existiam na Anatel era sobre ELD, que significa exploração industrial de linhas dedicadas. E aí, basicamente, foi colocado esse condicionante para que essa empresa tivesse um sistema de controle de filas transparente.
A empresa cumpriu esse condicionante por meio de um desenvolvimento de uma planilha meio compartilhada, que tinha uma atualização, e eles encaminhavam isso para a gente, e a gente percebeu, com base nessa experiência, que isso não dava certo. Isso em 2008. Ao longo de 2008, 2009, 2010, quando surgiu o Plano Geral de Metas de Competição, em 2012, que ele foi aprovado, a gente pegou essa experiência do condicionante da Brasil Telecom Oi e transformamos ele no SNOA. E o PGMC ele trouxe uma série de produtos ali que tinham um compartilhamento obrigatório. E a gente decidiu ali, se não me engano, são 9 produtos que tem no SNOA, 9 ou até mais. E a gente decidiu focar em quais que a gente queria trabalhar com maior precisão. E quais foram os que a gente escolheu? Os que tinham mais problema, os que geravam mais conflitos entre empresas junto à Anatel. E aí a gente focou em EILD, interconexão móvel, no caso que tinha muito problema, questão de VUM e tudo mais. E se vocês perceberem hoje, de fato, a gente tem na Anatel, se não me engano, desde então, desde 2012, menos de meia dúzia de processos de EILD foram abertos. Processos de interconexão basicamente desapareceram também, de negativa de interconexão. Então, eu posso dizer que a gente alcançou o sucesso porque a gente decidiu focar na situação em problemas específicos e esses problemas não existem mais, ou existem de forma bastante residual. Ao longo desse tempo, outros problemas que não existiam à época surgiram. E o SNOA, infelizmente, ele não foi capaz de atender essa demanda que surgiu desde a sua concepção. Ele foi concebido para um fim e ele atendeu esse fim. Só que agora a gente está numa fase de revisão dele, justamente para se adequar à nova dinâmica de mercado. Então, uma vez aprovado o PGMC, o novo ciclo de revisão do SNOA, no qual a Abrint faz parte do conselho lá da entidade, supervisora das bases de dados de atacado, a gente vai ter que entrar numa discussão agora sobre já a coordenação do Abraão, que é o superintendente de competição, para fazer uma revisão do SNOA. E se vocês analisaram bem o estudo lá da análise de impacto regulatório do PGMC, a análise e definição dos mercados relevantes, o grande enfoque que se dá hoje nesse estudo é nos links de alta capacidade, no que a gente chama de rede de transporte de alta capacidade, que é basicamente os links já em fibra ótica, 150 megabits, porque a ELD, que era o nosso foco, está limitada, se não me engano, a 34 megabits por segundo. Então, assim, naquela época que a gente fez a regulamentação, essa era a demanda. Hoje não é mais, e a gente está nesse processo de revisão. Eu entendo e sei que é frustrante para grande parte de vocês ver a demora com que a gente precisa, com que a gente consegue rever a nossa regulamentação, mas o fato é que a regulamentação sempre está correndo atrás do mercado. O mercado é muito mais sábio que a regulamentação. Existe uma série de restrições de ordem legal para a gente fazer alterações na regulamentação. A gente não pode fazer alterações nas regras do jeito que a gente quiser. Existe todo um processo de consulta pública, de debate interno, de audiência pública que deve ser feito, de análise de impacto regulatório. Isso traz uma demora no processo, mas ao mesmo tempo traz uma segurança, que não é qualquer um que chega lá na Anatel do dia para a noite e decide mudar todas as regras. Se fosse assim, nenhum de vocês teria segurança de ter os seus negócios. Então, ao mesmo tempo que esse rito processual enrijecido faz com que a agência não consiga responder o mais rápido possível e, às vezes, no tempo adequado que o mercado precisa, mas, por outro lado, ele protege o mercado do maior agente ao menor agente de arbitrariedades do regulador. Então, isso é importante. Então, assim, esse é o dilema do regulador. A gente não consegue ser rápido o suficiente para sempre estar junto do mercado, mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse muita liberdade, a gente poderia, de alguma forma, reduzir a previsibilidade do mercado e, consequentemente, aumentar a percepção de risco dos agentes econômicos. Muito bom. Pois não. Alô? Só complementando o que o Carlos está falando, a Abrint sempre se envolveu no PGMC desde o começo, muito fortemente, desde a parte de consultas, no GIESB, depois no Conselho de Atacado.
E em diversas palestras que nós fizemos aqui, a Brindt sempre foi um defensor do PGMC e batalhou para que desse certo. Infelizmente, ele não deu os resultados esperados. Eu acho que ele tem que ser revisto, muita coisa mesmo, mas tem uma coisa que você falou que é realmente fundamental, e eu já tinha alertado isso para o pessoal aqui há algum tempo atrás. O PGMC, ele facilitou o contato entre as empresas. Então, a minha empresa tem licença de STFC e precisou fazer interconexão classe 2, e precisou fazer através do SNOA. E são com diversas operadoras. E é muito simples, porque eu não preciso saber com quem eu tenho que falar, não preciso saber o telefone de ninguém, não preciso saber nada. Eu simplesmente entro no SNOA, vou fazer, escolho a empresa, vou fazer e já começam a chegar os contatos, reunião de PTI, ou seja, tem todo um trâmite que tem que fazer, demora, não é rápido, mas pelo menos facilitou o contato, ou seja, o papel de balcão de negócios, ele quase que foi feito, faltou produto, infelizmente o produto não tinha o preço adequado, mas o balcão foi criado, isso foi uma coisa boa. Basílio, agradeço o reconhecimento, mas assim, e reconheço também a crítica. De fato, a gente criou o balcão e aí eu agradeço o reconhecimento porque esse era um dos principais objetivos. Colocar os produtos agora em condições adequadas e tudo mais, a gente focou em alguns, porque a gente percebeu que se a gente tentasse atacar todos os 9 ao mesmo tempo, e você lembra lá nas reuniões do grupo de implementação lá do GIESB, era uma briga sem fim. Se não fosse o apoio da Brindt, provavelmente nada disso tinha acontecido. O que a gente era uma situação de consenso. Muitas vezes eu, como coordenador do grupo lá, tinha que tomar decisões e era um ambiente bastante conflituoso no começo. Depois disso foi se adequando, se melhorando, mas ali a gente percebeu que se a gente tentasse ganhar tudo, a gente não ia ganhar nada. E a gente focou basicamente em criar o balcão de negócios e resolver os produtos que mais tinham problemas. E agora a gente vai evoluir. Então é como se fosse uma evolução em ondas. A primeira onda foi criar o balcão e foco nos produtos ELD e interconexão. Agora a gente vai para a segunda onda, que pelo que está colocado, e vocês veem no AIR, o foco agora deve ser na transmissão na transmissão de alta capacidade e na interconexão fixa. Porque a gente recebe várias reclamações de empresas de que querem fazer a interconexão fixa, que se não me engano é a classe 1, e no SNOA não tem a de classe 1. E aí a gente começou a perceber que começaram a surgir uma série de processos de reclamações administrativas sobre interconexão classe 1 e aquela questão de trânsito e transporte, que é um tipo de interconexão indireta, que tem uma regulamentação não clara, na verdade que tem uma série de interpretações, uma jurisprudência, e aí a gente quer atacar essas duas frentes agora, transporte de alta capacidade e interconexão fixa, mas certamente vocês vão poder contar com o apoio do Abraão, que está lá à frente da Superintendência de Competição, e eu nem me sinto muito em condição de falar muito sobre isso, porque tem tempo já que eu não acompanho os assuntos tão de perto, mas certamente o Abraão e a equipe dele estão lá à disposição para fazer essa segunda onda de evolução no SNOA. Muito bom. Vamos aglutinar agora 2 pontos num só, porque nós combinamos de vencer a nossa pauta o mais rapidamente possível para aumentar o espaço da participação da plateia. E os 2 temas que eu proponho que nós unamos aqui é a questão dos postes e a questão dos procedimentos de resolução de conflitos na agência. Você falou agora há pouco, Baigorre, fazendo uma autocrítica, que nem sempre a agência consegue, no tempo e no modo adequados ou esperados, dar as respostas que, enfim, os regulados e a sociedade dela esperam. Lembro de ter lido, numa dessas análises de impacto regulatório,
que houve um levantamento interno por parte da agência que chegou à conclusão de que um processo de resolução de conflito, em média, dura 4 anos na agência. Não sei se você lembra dessa informação. Mas, enfim, o tempo aqui, ele interessa só pela quantidade, pelo fato de ser longo, né? Quer dizer, como é que você enxerga a Anatel para os próximos anos em relação à agilidade necessária que precisa ter para a resolução de conflito? E como é que você vê a questão dos postes? Bom, a gente tem 2 dinâmicas diferentes de composição de conflitos, né? A gente tem a reclamação administrativa geral, digamos assim, né? Que é um conflito entre empresas de telecom, que estão brigando lá por algum assunto e pedem a mediação da Anatel. De fato, quando a gente não consegue resolver esse processo na mediação, esse processo dura muito tempo. Por quê? Porque a gente faz diversas reuniões de mediação para ver se chega-se um acordo. Não sei se vocês já viram aquele programa que tinha no Fantástico, o Mediador. A gente faz mais ou menos aquilo lá, a gente bota as 2 empresas na sala e tenta fazer os dois se aproximarem e chegar num acordo. Às vezes faz várias reuniões, 10, 12 reuniões, até chegar a um acordo. Quando não chega um acordo, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que arbitrar. Aí o superintendente de competição vai lá, arbitra a decisão, e as empresas podem recorrer para o conselho diretor, podem ir para a justiça, e é esse trâmite que demora muito. É todo o processo de mediação, e depois o processo de decisão, recurso, alegações finais, isso demora. Em torno, mais ou menos, o Abraão tem esses números melhor do que eu, porque ele é o responsável, e ele me reportou um dia atrás que a média de sucesso deles lá, em termos de mediação, é da ordem de 80%. 80% dos conflitos eles conseguem resolver via acordo, sem necessidade de ir para o litígio de fato. Então, assim, mas quando o litígio acontece, aí tem que seguir todos os trâmites da lei de processo administrativo, tem uma lei específica, a gente não pode pular etapas, então, assim, é demorado mesmo. Por isso que a gente até fala para as empresas, olha, é melhor você fechar um acordo aqui e agora e sair com uma decisão do que ir para o confronto, receber uma decisão agora que vai ser questionada, que pode ser revertida, que vai terminar na justiça e ninguém ganha nada com isso. Mas em alguns casos a distância entre as partes é tão grande que não há acordo. Quando você tem um cara dizendo que eu não te devo nada e o outro falando que me deve 200 milhões de reais, não tem acordo nesse meio. É muito difícil achar um acordo. Quando você tem uma coisa ali que tem vários elementos de discussão, que você consegue colocar em cima da mesa diferentes elementos para negociar, e aí uma empresa ganha num pedaço, perde no outro, e aí dá para fechar um acordo, aí é uma coisa mais fácil. Agora, em específico, a gente tem um processo específico, que é o de resolução de postes, conflitos envolvendo o setor de energia elétrica e o setor de telecomunicações. Foi aprovado já há alguns anos a Resolução 4, que prevê as condições para ocupação dos postes, tem a Resolução 2, que cria essa comissão de conflitos entre agências. E o que acontece? Eu sei que isso é um tema bastante caro para vocês e que gera muita frustração pela demora, mas o que acontece é que a gente chegou a ter algumas decisões dessa comissão, decisões de primeira instância, aplicando o preço lá de R$ 3,19, se não me engano, que é o preço, então a comissão parou de funcionar. Não parou de funcionar, os processos pararam de andar, em que pese a Anatel tem instruído diversos deles, e aí a gente, diante disso, a gente escalou o assunto para o nosso conselho, para os nossos diretores. O Leonardo, de novo, estava numa reunião entre os conselheiros da Anatel com os conselheiros da ANEEL, no qual os conselheiros debateram a ação, foram vários, não foram todos, né, mas foram diversos diretores da Anatel, que lá o conselheiro chama diretor e na Anatel chama conselheiro, mas no final é a mesma hierarquia, eles são todos os decisores dos órgãos. A ANEEL tem uma postura colaborativa? Não sei te dizer, porque assim, a ANEEL ela tem uma preocupação muito grande com a ocupação dos postes. Segundo eles, 60%, 70% das demandas que a CPFL recebe no call center de problemas na rede, na verdade é rede de telecomunicação que está estourada. O cidadão que está andando na rua, vê o cabo descendo do poste, ele não sabe se aquilo é energia elétrica ou se aquilo é um cabo de fibra ótica. Aí ele liga para a CPFL manda a equipe de campo, gasta o recurso, tem o custo lá da logística, chega lá, a rede não é dela.
Então, as empresas do setor elétrico, elas têm muita preocupação com a questão da ocupação dos postes. E o que a gente percebeu? Que as empresas, tradicionalmente, que têm muito poste na rua, as concessionárias, que têm já historicamente posição nos postes, não estavam tão voluntariosas no que diz respeito à adequação do espaço. E isso começou a gerar um problema com as concessionárias. E aí a gente, a partir da manifestação das concessionárias na Anatel, a Anatel começou a abrir processos de descumprimento de multa para quem não te regularizar os postes. E aí a gente falou, olha, ANEEL, a gente vai abrir multa para as empresas que não estão regularizando os postes, mas vamos fazer essa foi a conversa entre os conselheiros, mas vamos fazer a comissão voltar a funcionar. E aí saiu dessa reunião, de novo, eu fui lá só ciceroneando os conselheiros, né, porque os superintendentes, tanto de controle de obrigações quanto de competição, que são respectivamente o Osmar e o Abraão, estavam ali e já se reuniram com os superintendentes da ANEEL para fechar um plano de ação no qual vai ter um cronograma de processos, quantidade de processos que vai ser julgada nessa instância. Então, a gente tem uma expectativa positiva de que, ao longo desse ano, a gente consiga resolver o passivo dos nossos processos de conflito de poste. Mas, de novo, isso não é um grande problema para os associados da Brint, mas a questão da regularização dos postes, ela vai chegar no setor de telecomunicações, para todos. Então, assim, é muito importante que todos levem a sério quando receberem um ofício da empresa de distribuidora de energia elétrica demandando a regularização dos postes nos termos da regulamentação, porque se não houver a regularização, isso ensejará a sanção por parte da Anatel. Eric, o Basílio, por favor. Sobre essa questão dos postes, eu estou bastante envolvido, inclusive tenho feito reuniões com distribuidoras que a gente usa o poste, e são reuniões de engenharia, não são reuniões administrativas nem jurídicas, de como que vai ser utilizado o poste, como que vai fazer o processo. E o que eu percebo é o seguinte: a resolução número 4, eu vejo que ela tem duas vertentes. Uma delas, que é a mais importante, é o preço de referência, que não deveria ter sido referência, deveria ter sido imposto, mas acabou sendo referência. E a outra parte é a regularização do poste, que é uma posição só por operadora e toda aquela questão. Quando eu faço reuniões com distribuidoras de energia elétrica, a posição delas é assim: temos que corrigir o poste, isso, porque a norma 4 está mandando fazer. E o preço? Não, isso é questão jurídica, ou seja, eles só estão vendo um lado da resolução número 4, eles não estão vendo ela como um todo, porque eu acho, dá a impressão até que se apropriaram da norma 4. O que tem na norma 4 que vai nos favorecer? Vamos pressionar para que o pessoal corrija os postes. E o preço? O preço vamos brigar na justiça. Então, infelizmente está desigual. Eu acho que a agência, a Anatel, tem que pegar o papel, porque não adianta vir uma regulamentação de ocupação do poste enquanto o preço está desigual. Não é possível ter uma empresa pagando 20 vezes menos do que outra. Isso está acontecendo no Brasil. Então, em termos de competitividade, as pequenas não têm competitividade contra as grandes, porque as grandes, o poste para elas é irrelevante. E para nós não, para nós o poste chega a pesar tanto quanto o link de internet. O link de internet a gente sabe por que nós temos. É para vender internet. E o poste nós temos para quê? Para nada, só para dar dinheiro para as operadoras, para as distribuidoras. Então é uma coisa muito esquisita isso, e eu acho que a Anatel talvez tenha que pesar um pouco mais nas reuniões com a ANEEL. Basílio, foi justamente esse o objetivo que nós da área técnica pedimos que houvesse uma reunião entre os conselhos da Anatel e da ANEEL, porque a gente percebeu que no nível entre os técnicos estava ficando num impasse, que era justamente esse. O setor elétrico queria que se resolvesse a situação da ocupação dos postes, e enquanto isso, e não via,
de uma disposição da Anatel em forçar as empresas a se regularizarem, e por isso também, em contrapartida, não tinham esforço nenhum em fazer com que o preço fizesse valer. Então, quando sentaram os presidentes de ambas as agências, com quase todos os diretores, e chegaram a esse consenso do seguinte sentido: olha, não cabe discutir revisão do regulamento, o que precisa fazer o que é necessário é fazer valer o que está regulamentado. Então, setor elétrico, nós vamos garantir que os postes sejam regularizados, vamos usar o braço forte da Anatel para punir as empresas que não regularizem, e vocês garantam e vocês façam com que as decisões da comissão saiam com base na regulamentação, aplicando-se os 3,19. Mas é uma coisa importante dizer, Basílio, e todos aqui, nem a Anatel, nem a ANEEL têm condição de afastar o judiciário dessa questão. Por mais que a gente dê uma decisão em âmbito administrativo, aplicando os 3,19, aplicando qualquer coisa, as empresas todas e qualquer um no Brasil tem acesso indisponível, é indisponível o direito de acesso ao judiciário. Então, qualquer um que quiser, por qualquer motivo, pode buscar a proteção do Poder Judiciário, e aí isso extrapola as competências da Anatel e da ANEEL. Então, assim, eu não quero também ser fantasioso e dizer para vocês que agora vai se resolver e as empresas vão no dia seguinte aplicar os 3,19. Porque se a empresa quiser ir para a justiça e conseguir uma liminar, é do jogo, e a gente não vai ter condições de impedir que isso aconteça. Mas é melhor para todo mundo que esse assunto seja resolvido no âmbito das agências, né? Muitas vezes os juízes não têm o conhecimento amplo que é necessário do setor, né? Túlio, uma palavra sobre o assunto? Boa tarde, Baigorre. Boa tarde, pessoal. Tem uma pergunta aqui da nossa assessoria jurídica da Brint, que é o seguinte: por que a comissão até hoje não julgou em definitivo nenhuma ação? Aliás, julgou um único processo porque a concessionária CELG perdeu o prazo contra a GVT. Ou seja, depois de 2014, quando as empresas ingressaram com as ações, não houve nenhum julgamento definitivo. Detalhe: a ação contra a CELG pela GVT foi ajuizada antes da resolução e foi aplicado o preço de referência. Bom, isso em definitivo, só para entender aqui juridicamente do que a gente está falando, quando você tem uma decisão da comissão, e dessa decisão cabe recurso. E só quando o recurso é julgado, com base na teoria lá do segundo duplo grau de jurisdição, é que aquela decisão é definitiva em nível administrativo. E por que não houve uma decisão de análise de recursos das decisões de primeira instância? Porque há uma dúvida jurídica que ainda está sendo equacionada entre as agências, que é o seguinte: a comissão dá a decisão de primeira instância. Se uma das partes não concorda, ela recorre. E quem é que julga o recurso? A própria comissão? O conselho da Anatel? O conselho da ANEEL? Os dois conselhos juntos? Qual é a instância a quem se recorre? Isso não está claro nem na resolução 2 nem na resolução 4. Então, a gente precisa ter uma avaliação do nosso jurídico da PFE de quem é a instância recursal para esses casos. Não seria a ANP? A ANP, pela resolução 2, ele tem um voto de desempate. Quando há empate entre a Anatel e a ANEEL, a ANP entraria desempatando. Mas sobre qual é a instância recursal, isso não está claro para a gente. Então, assim, tem uma dúvida. A posição lá da área nossa, que ainda carece de uma confirmação pela Procuradoria, é de que a própria comissão analisaria o recurso. Então, a comissão analisa em primeira instância e analisa em segunda instância. Mas, assim, para os advogados não parece fazer muito sentido que a mesma autoridade reveja as suas decisões. Quando você recorre de uma decisão de um juiz de uma primeira instância, ele vai à segunda instância. Se você recorre, vai ao STJ, e daí para o STF, se for matéria constitucional. Agora, aqui, quem é que você vai recorrer para quem? Para a mesma comissão? Não parece fazer muito sentido. Então, isso é uma coisa que a gente está resolvendo, mas, de qualquer forma, não houve até hoje nenhum efeito suspensivo das decisões de primeira instância. Então, todas as decisões que foram dadas em primeira instância continuam valendo. Então, assim, em que pese não ter havido uma decisão em definitivo, um transitado em julgado administrativo, não houve a avaliação do recurso,
isso de forma nenhuma suspendeu a eficácia da decisão de primeira instância. Bom, vamos ao nosso último tema, mas não menos importante, eu diria até o mais importante do nosso painel. O serviço de valor adicionado em relação ao serviço de comunicação multimídia. Ontem nós tivemos aqui a palavra do presidente da agência, e não quero fazer uma afirmação sem um contexto, mas ele falava da LGT e, em um determinado momento, ele chegou a afirmar que a questão do serviço de valor adicionado, em relação à prestação de serviços de telecomunicações propriamente dita, poderia ser revista no âmbito da agência. Eu queria uma palavra sua, Baigorre, que queria também que o Eric e os outros colegas falassem a respeito de como, no seu caso, como a agência vê a questão do serviço de valor adicionado e, mais do que isso, há na agenda regulatória da agência alguma coisa que permita presumir a uma modificação a respeito desses dois conceitos? Bom, dividi em dois pedaços. Do ponto de vista regulamentar, a Anatel já há alguns anos publica o que a gente chama da agenda regulatória. O que é a agenda regulatória? É a lista de todos os regulamentos, de todas as resoluções, né, as regras que a Anatel pretende rever naquele ciclo de 2 anos. Então, hoje está publicada a agenda regulatória para o ano de 2017 e para o ano de 2018. Segundo uma portaria do nosso Conselho Diretor, a área técnica não tem autorização para iniciar qualquer revisão de qualquer regulamento que não esteja previsto na agenda regulatória. Então, isso é uma questão. A agenda regulatória, ela não é uma lista de prioridades. A agenda regulatória é uma lista dos assuntos que a área técnica está autorizada a se debruçar. E hoje, não consta da agenda regulatória para 2017 e 2018 qualquer projeto, qualquer revisão que trate do tema de SVA e SCM. O que existe numa análise, no que a gente tem lá da área de relação com o consumidor, que a doutora Elisa é a superintendente, é que a gente percebeu que o assunto SVA, ele tem gerado uma série de reclamações na Anatel. E aí é importante, antes que qualquer um aqui se desespere, fazer a diferença. A gente entende que SVA é um assunto muito importante para vocês, na medida que ele é um serviço de a conexão à internet, o serviço de conexão à internet previsto na norma 4 lá do Ministério das Comunicações, ele é considerado um serviço de valor adicionado e não se confunde com SCM. Quanto a isso não está nem em discussão na Anatel de rever a norma 4, de rever a regulamentação do SCM, nada nesse sentido. Entretanto, sob a definição de SVA, existem outras coisas que além da conexão à internet. Então, quando eu falo que está no radar da Anatel SVA, é um pedaço específico de SVA que eu vou explicar para vocês agora. Que é o seguinte, você é um consumidor de celular e recebe lá na sua fatura do fim do mês contratação de um antivírus, contratação de um seguro, doação para uma fundação de boa vontade. Você começa a ver na sua fatura, ou então nos seus créditos pré-pagos, que está havendo consumo dos seus créditos por serviços de valor adicionado, que não são ligações, SMS e os serviços tradicionais, que lhes estão sendo faturados. E muitas vezes você não cobrou, você não contratou isso. Teve até recentemente, saiu uma denúncia que era um golpe pelo WhatsApp, que você recebia uma mensagem dizendo, clique aqui e veja o que estão falando de vocês no WhatsApp, eu vejo as pessoas que te bloquearam, você clicava lá, e a fraude era que você aderia a um serviço de valor adicionado, que te cobrava R$5 por mês, e isso estava lá sendo faturado para você. O que a gente percebeu é que existiam vários serviços que caem nessa definição de serviço de valor adicionado, que estavam sendo vendidos para o consumidor sem uma clareza da demanda por parte do consumidor. Então, isso entra não numa questão tributária de SCA, SVM, ou numa questão regulatória de SCA, SVM. Ou conceitual. Isso entra numa discussão de relacionamento do consumidor, que o consumidor não pode ser entuchado com serviços de valor adicionado que ele não contratou. Não sei se vocês usam esse termo entuchado aqui em São Paulo, mas enfim, é como se estivesse te empurrando esse produto. Você chega no final do mês, tem um monte de coisas que você não contratou, e aí você liga lá para reclamar,
reclama. E como é que a gente percebeu isso? Pelo pico, pela normalidade das reclamações no nosso call center e no nosso aplicativo de reclamação, no que diz respeito a cobranças indevidas. Quando a gente abria as IDs, que são as reclamações, os registros da reclamação, para ver o que era a cobrança indevida, em geral, o grosso era serviços não contratados. A cobrança indevida por serviços não contratados, em geral, serviços de valor adicionado. Então, o problema de serviço de valor adicionado para a Anatel hoje é isso. É a contratação não solicitada pelo consumidor de serviços de valor adicionado que chegam na sua fatura e geram reclamação. Essa questão que é cara para vocês, de o serviço de conexão à internet ser uma coisa diferente do SCM, se o prestador de conexão à internet contrata a Link ou não, isso é uma questão que não está em discussão na Anatel hoje. Eu sei que existem ações de fiscalização na qual fiscais e as áreas de fiscalização têm colocado interpretações sobre os limites dessa diferença entre SCM e SVA, que muitos de vocês não concordam. O Basílio e o Eric até me reportaram que tem uma questão também e o Godoy também falou comigo sobre a questão de incidência de FUST sobre as receitas de SCM. Eu quero deixar isso bem claro, que isso não é uma coisa que foi deliberada em definitivo na Anatel. Esse assunto, eu nunca nem tinha escutado falar uma interpretação nesse sentido, de que SCM, SVA recolhe FUST, ou que SVA não pode contratar Link. Então, isso deve ser uma interpretação recente de uma área específica da Anatel, e que quando isso for recorrido pela empresa que está sendo sancionada, o Conselho Diretor vai deliberar e vai se posicionar em definitivo, gerando o efeito vinculante para toda a Anatel. Mas, assim, não cabe a mim, como superintendente executivo, ir lá no fiscal, ir lá na área e dizer que eles estão tendo uma interpretação errada, porque eles têm a boa-fé, eles têm a responsabilidade regimental e a competência e a atribuição para, em primeira instância, deliberar sobre isso, mas sempre cabe o recurso para o Conselho Diretor da Anatel, e aí o Conselho Diretor da Anatel vai deliberar em definitivo, e aí o assunto transita em julgado. Se o Conselho Diretor da Anatel perceber que existem, e aí eu acho que é um papel importante da Brint, mostrar que isso não é uma questão pontual de um lugar ou de um escritório, mas é uma questão recorrente que tem um impacto generalizado, aí o Conselho Diretor da Anatel, em percebendo isso, pode publicar uma súmula no qual é como se ele registrasse uma interpretação definitiva e geral de um assunto. Então, ele não vai ficar lá mais decidindo caso a caso. Ele julga o caso, publica uma súmula e fala, olha, para todos os casos que se encaixem aqui, aplique essa súmula. Que é mais ou menos o desenho que tem no judiciário de súmula vinculante e de efeitos recorrentes, sei lá, não sou advogado, mas tem uma coisa parecida lá também. Muito bom. Eric, por favor. Eu acho que está atendida essa questão, o entendimento, mas no todo, Baigorre, eu coloco para você de forma muito sincera que eu estou entendendo que a agência está de mãos atadas, né, para alguns temas, e eu estou achando que está sendo inevitável, como você mesmo colocou, né, que se recorra ao caminho judicial. Eu estou entendendo que nós estamos, infelizmente, sendo levados ao caminho da judicialização desses temas. E estou falando mais da questão dos postos, tá? E sobre os postos, eu queria só fazer mais uma ressalva também. É que essa colocação da ANEEL de regularização da rede, da ocupação, nós temos, na maioria dos casos, nós estamos em cidades pequenas. E essas cidades não têm problema de precisar regularizar a rede da bagunça que está nas capitais. Então, seria uma ótima oportunidade de tirar o bode da sala. O bode é arrumar a rede? Bom, vamos tratar das cidades que não têm problema de arrumar a rede. Vamos resolver agora o problema seguinte. Então, a gente está vendo com muita preocupação. Mas o que eu acho mais importante agora é realmente a gente usar o tempo que resta, e talvez uma tolerância de 5 ou 10 minutos no máximo, para abrir aqui. Eu já tenho uma pergunta aqui pelo aplicativo, se o Márcio quiser assumir aqui.
Só, Érica, antes de a gente começar, para deixar assim, na Anatel e na comissão, a gente vai tomar as decisões em nível administrativo. Eu não quis dizer que a Anatel está de mãos atadas e que vocês devem procurar o judiciário. Longe disso. O que eu disse é que a Anatel, após esse encontro, após essa reunião entre os órgãos máximos da Anatel e da ANEEL, houve uma deliberação no sentido de fazer a comissão funcionar. O que eu quis dizer é que existe um limite para o nosso poder. A gente vai definir administrativamente a aplicação lá dos 3,19, regularização dos postes e tudo mais. Entretanto, se uma das partes, qualquer, quiser buscar o judiciário, ela pode. Eu não estou dizendo que a Anatel não vai fazer nada e procure o judiciário. Muito pelo contrário, a Anatel vai fazer tudo o que lhe couber. Entretanto, existe um limite para o que lhe cabe. E esse limite está no judiciário. Então, indo ao judiciário, acaba a nossa competência. O nosso jogo se restringe ao nível administrativo. E a gente vai tomar as decisões todas que nos cabem nesse nível. Agora, eu não posso dizer para vocês que esse terá recurso para o judiciário. Isso poderá acontecer tanto da parte de vocês, quanto da parte das concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Ok. Nesse momento, vamos dar início aqui às perguntas da plateia e, através do nosso sistema, acabei aprovando uma pergunta. É o senhor Adielson Santos Paula, que nos questiona sobre o ofício de que você falou numa das suas intervenções. Bom, isso acontece na prática. O que acontece? A regulamentação, a resolução 4 prevê que as empresas têm que adequar uma quantidade de postes por ano, se não me engano, 2.100, 2.600, e isso tem que partir de uma demanda da concessionária de energia elétrica. Então, não saiam correndo aí querendo regularizar postes e contar e tirar foto de que regularizou e dizer que regularizou os 2.100, que não é necessário. O que vocês têm que esperar é que a concessionária de energia elétrica notifique vocês. A gente recebeu uma reclamação da companhia do Maranhão, esqueci o nome, SEMAI, se não me engano, no qual ela mandou um ofício para diversas empresas de telecomunicações, grandes, pequenas, estatais, privadas, de todo jeito, e ela foi lá na ANEEL, e a ANEEL foi lá na Anatel reclamar de que nenhuma das empresas de telecom que foram notificadas por meio daquele ofício da SEMAI, acho que é SEMAI o nome, sequer responderam dizendo que sim ou que não, ou qualquer coisa. E aí, com base nessa denúncia, a gente recebeu isso na Anatel como uma denúncia, e aí abrimos os processos de sancionamento para as empresas que estavam ali. Não sei se eram filiadas da Brint, isso aí eu não sei te dizer de fato, mas é isso que vocês têm que aguardar, que haja uma demanda por parte da concessionária de energia elétrica para que vocês façam a adequação dos postes e aí sim observar esse limite da regulamentação. Eu queria complementar uma coisa, é o seguinte, essas notificações, elas estão acontecendo. Na minha empresa lá, a gente recebe as notificações por e-mail, eles mandam para todas as possíveis concessionárias que estejam usando em determinada região. E eles pedem para que todo mundo responda se não tem nada, ou se tem. Porque na prática elas não sabem nada o que tem no poste. As distribuidoras simplesmente não sabem o que tem no poste. Então, são notificações que juridicamente, ao meu ver, tem efeito quase zero, porque elas estão mandando um spam e se não tiver resposta, ela vai multar todo mundo. É uma coisa inacreditável. É um phishing. Então, mas isso está acontecendo já com várias operadoras. Isso é uma coisa importante, porque qual que é a lógica deles? Eles mandam esse ofício, esperam as pessoas responderem. Se chegar lá, isso foi uma discussão, se chegar lá num poste e tiver um cabo que não está identificado, que ela não sabe de quem é, tem uma discussão, o que fazer? Para quem você manda o ofício, você não sabe nem de quem é. A gente está convergindo na direção de que a Anatel, junto com a ANEEL, a comissão, vai autorizar a desmobilização daquela rede. Porque tem um problema de ocupação, tem um problema de não pagamento, tem uma questão regulatória, tem uma questão contratual, então é importante que todo mundo, de fato, identifique os seus cabos e, quando receber um ofício desse,
Se tiver cabos lá, informe a concessionária. Porque se a concessionária não identificar os cabos ou não houver uma resposta ou qualquer coisa, ela vai estar autorizada, a infraestrutura é dela, isso é muito importante deixar claro. É como se você chega na sua casa e tem um cara morando no teu quarto, você não sabe quem ele é, ele não te paga nada, você vai arrancar ele lá na porrada. Então é mais ou menos isso que vai acontecer se os cabos não estiverem identificados e se vocês não regularizarem de acordo com as regras contratuais e as regras da regulamentação específica. Muito bom. Plateia, uma questão aqui, duas, um de cada vez. Boa tarde. Leandro, sou de Colíder, tenho um provedor NTCnet. Eu quero fazer só uma brincadeira. Ontem o presidente da Anatel esteve aqui falando do SNOA, foi ele que falou sobre o SNOA. Ele falou que a intenção da Anatel é que o SNOA fosse um shopping center, né, da Telecom. Eu acho que você devia levar as felicitações para ele, porque eu acho que esse objetivo já foi alcançado. Porque se for olhar do ponto de vista de preço, a gente não consegue comprar o que está lá. Então é um shopping center, porque é tudo muito caro. Então eu acho que a gente gostaria que o SNOA fosse uma 25 de março da Telecom. Aí a gente conseguiria comprar o que está lá, né? E em relação aos postes, eu tenho uma pergunta para a Brint e para todos aqui que puderem me responder. Eu não entendo a negativa da concessionária em baixar o seu preço, uma vez que ela tem uma infraestrutura que para ela só gera custo, né? Que está lá, ela tem que dar manutenção naquilo de qualquer jeito para ela ocupar. A gente chega e fala, olha, você tem um imobilizado aqui teu que pode te dar lucro e eu quero pagar por ele. Aí ela fala, você quer pagar? Então você vai pagar caro. Por que ela tem essa atitude com a gente? Bom, eu não sou especialista no setor de postes, né, no setor elétrico, e vou chutar aqui como economista, né? Se o cara, nem sempre a decisão do agente econômico é cobrar alguma coisa pelo custo. Isso é uma diferença muito grande quando a gente estuda economia e a gente estuda contabilidade. A lógica de custos em economia a gente chama de custo de oportunidade. Então, às vezes, o custo de oportunidade dele não ocupar o poste é o que está refletindo esse custo. Você fala assim, já está construído aí, por que você não me deixa colocar de graça, então? Mais ou menos esse é o seu argumento. Ele fala, bom, se eu deixar de graça para todo mundo, não vai ter espaço. Então, eu vou cobrar um preço que caiba só exatamente a quantidade que cabe no poste está disposto a pagar. Isso em economia a gente chama de preço de equilíbrio, que é quando você não tem nem excesso de demanda e nem excesso de oferta. Como são as regras para a definição desse preço? Cada empresa vai ter o seu, porque cada empresa tem uma função de custo diferente, tem uma função de demanda diferente, mas assim, como são definidos os preços de qualquer coisa, em qualquer mercado, essa é uma discussão que já tem alguns séculos que vem refletindo, que vem colocando a sociedade à reflexão. Mas assim, não sei te dizer qual que é a lógica deles, mas a lógica, como economista, a lógica de qualquer agente econômico é essa, que é maximizar o lucro. A empresa distribuidora de energia elétrica, o negócio dela é ganhar dinheiro, como qualquer negócio, como o negócio de todos vocês aqui. Duvido que vocês prestam serviço de internet porque vocês gostam é óbvio que todo mundo gosta, né? Mas o objetivo é econômico, vamos ser sinceros, né? Ninguém aqui é comunista e está querendo fazer isso em bem da sociedade, está querendo fazer isso em bem de vocês e, consequentemente, da sociedade. Não tem uma visão maniqueísta de um e de outro. Mas, de qualquer forma, essa é a lógica. Então, o que está colocado lá na regulamentação é que vai ter uma referência para esse preço, foi identificada na análise de impacto regulatório que caberia ter essa regulamentação do preço. Por quê? Porque ali você tem uma situação de monopólio, você tem uma situação de poder de mercado, e essa é a falha de mercado que justifica a regulamentação. Se não tivesse falha de mercado, se tivessem milhões de postes disponíveis, provavelmente não ia ter o que regular, porque você ia encontrar um preço razoável. Por isso que na 25 de março o preço é mais barato, porque você não precisa pagar o condomínio de um shopping para precisar vender, isso vai entrar no custo. Se tivesse milhares de postes por aí, seriam a 25 de março. Como tem poucos postes, tem uma empresa só concessionária distribuidora de energia elétrica em cada região, você tem um problema de poder de mercado e o preço geralmente vai ser caro. E aí cabe a papel do Estado como regulador de garantir que esse preço não seja abusivo, e daí vem a definição do preço de referência. Mas, pela lógica de monopólio, é de se esperar que eles sempre abusem do poder de mercado. Qualquer monopolista, não porque ele é mau, não porque ele é bom, porque é da lógica, da lógica econômica, qualquer monopolista sempre vai cobrar mais caro do que ele cobraria se ele tivesse em concorrência.
E é diante disso que se espera a atuação da agência, né? Exatamente. Por favor. Boa tarde, Baigorre. Meu nome é Alain, eu sou advogado, assessor jurídico da Abrint. Em relação aos, entre aspas, recursos dentro da comissão de resolução de conflitos, a resolução não fala em recursos, ela fala em pedido de reconsideração. E, por se tratar de uma câmara arbitral, quem teria que rever as decisões, vamos assim dizer, de primeira instância, seria a própria comissão, logo a Anatel e a própria ANEEL. O que a gente vê é que a agência não tem nenhum tipo de empecilho para fins de proferir as decisões em reconsideração. Eu tenho já alguns processos aí perante a comissão, mais de 78 processos, e eu estou aguardando o trânsito em julgado dessas decisões. Então, a minha pergunta é no sentido de por que a ANEEL está travando o julgamento desses processos em reconsideração? Uma segunda pergunta, Baigorre, se me permite também, a gente tem vários processos parados para julgamento de primeira instância. O representante da Anatel, o senhor Abrão Balbino, aqui mesmo nessa plenária, nos informou e nos colocou um cenário muito positivo de que as ações na comissão, no máximo, demorariam 6 meses. A gente já tem aí ações com quase 2 anos esperando decisões. Então, eu queria também o seu comentário sobre esse prazo que essas ações estão demorando. E um terceiro questionamento, recentemente a ANEEL, ela publicou uma consulta pública para editar uma resolução da própria ANEEL. E, ao meu ver, essa resolução da ANEEL começa a regulamentar a resolução conjunta que é das agências. Então, eu queria a sua opinião também sobre a validade dessa resolução da ANEEL, que tenta regulamentar uma resolução conjunta, que, como o próprio nome diz, deveria ser feita conjuntamente, e não de forma isolada. Eu queria também saber a posição da agência nesse sentido. Obrigado. Sobre a primeira questão, que é o pedido de reconsideração, a nossa leitura era exatamente essa, que o pedido de reconsideração, fazendo uma analogia com o nosso regimento interno, fala-se em pedido de reconsideração para o próprio Conselho Diretor. Então, a gente fez uma interpretação analógica de que, como pedido de reconsideração é um instrumento no qual se recorre para a mesma autoridade decisora, que quem deveria julgar os pedidos de reconsideração era a própria comissão. Entretanto, esse não era um consenso dentro da comissão, e enquanto na Anatel a gente dispõe de quadros de advogados nos nossos quadros, a gente tem especialistas da área jurídica e analistas da área jurídica, na ANEEL não. Toda a parte jurídica da ANEEL é feita por meio da Procuradoria Federal Especializada junto à ANEEL. E a Procuradoria não participa das reuniões da comissão. Então, da nossa parte, a gente estava bastante convicto, estamos até hoje, de que o pedido de reconsideração é para a própria comissão. Na ANEEL ainda carece de uma definição, mas a notícia que a gente tem é que a Procuradoria deles já teria se manifestado no sentido de que sim, de que é a própria comissão que tem que resolver. Mas isso eu não sei te confirmar agora, se está assim de novo, porque esse assunto é um assunto do superintendente de competição e eu estou aqui me metendo um pouco demais no assunto dele. Sobre a segunda ponto, que é o tempo que demora, que o Abraão, superintendente, teria colocado 6 meses, e tem coisas que já demoram mais de 2 anos, de fato, por quê? Foi o que eu comentei agora há pouco. A gente começou a ter várias decisões no começo, não várias, mas saíram bem ou menos umas 10 decisões a gente conseguiu fazer sair, e o setor elétrico percebeu que estava saindo a parte de interesse de telecom, mas não estava tendo mas ninguém estava respondendo os ofícios para regularização de postes. Então ficou aquela situação, olha, a implementação dessa regulamentação tem que valer para as duas partes, tem que valer tanto para o preço quanto para a regularização dos postes. Então a gente precisou, houve não vou dizer um atrito, mas houve não uma suspensão também, mas houve um atraso nessa evolução, nessas decisões, e aí a gente percebeu que no nível técnico não estava sendo possível de endereçar essa questão, estava muito distante, e aí a gente recorreu aos conselhos,
os dois conselhos sentaram na mesa, os conselheiros da Anatel, com os diretores da ANEEL, e chegaram a esse bom termo e colocaram essas questões, e aí chegamos a um acordo, e agora a nossa expectativa, isso foi há poucas semanas atrás, a nossa expectativa é que as coisas voltem para aquele ritmo do começo da comissão, no qual a gente decidiu um monte. A informação que o Abraão me passou é que já existem diversos processos instruídos, mas que estão na pendência apenas da assinatura por parte dos árbitros. Então, assim, a nossa expectativa é que isso comece a andar, a não ser que apareça mais algum problema no caminho. Mas isso que é importante entender qual é a lógica dos setores. Cada setor, o de telecom e o de energia, tem interesse num pedaço diferente da regulamentação. E se o cumprimento da regulamentação desses dois pedaços não andar em paralelo, não andar no mesmo ritmo, quem estiver ficando para trás não vai ficar satisfeito. E como é uma comissão que tem que decidir em conjunto, se uma parte não estiver satisfeita com os andamentos, o processo todo para. Então, essa é a dificuldade de manter a máquina bem azeitada. E, por último, era a questão da resolução da ANEEL. Quando a gente tomou conhecimento, o que a Anatel fez foi apresentar contribuições. A Anatel se manifestou, lá eles chamam de audiência pública, o que nós chamamos de consulta pública, que é basicamente você coloca a minuta do documento para a discussão da sociedade, e a Anatel, o conselho diretor da Anatel, se manifestou nessa audiência pública, nessa consulta pública, colocando uma série de pontos, de melhorias, e em diversos pontos colocando questionamentos respeitosos sempre, obviamente, de que aquilo lá careceria de uma regulamentação conjunta e não de uma regulamentação específica da ANEEL. Então, é óbvio, a gente, no espírito de contribuir, a gente falou sobre tudo, e em alguns pontos a gente entendeu que precisava ser deliberado em conjunto a Anatel e a ANEEL. Mas isso não passou desapercebido por nós, e nós contribuímos justamente para registrar a nossa posição junto à ANEEL. Ok, lamentavelmente nosso tempo já esgotou, inclusive já ultrapassamos o tempo do painel. Eu queria agradecer a todos os diretores da Abrint, mas especialmente ao Baigorre pelos seus esclarecimentos aqui e à plateia por terem prestigiado o nosso evento. Desejo uma boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigado.